Palavra de Deus no Evangelho de João, e hoje nós vamos entrar aí no capítulo 7 do Evangelho de João. E eu queria convidar vocês a deixar aberto aí do versículo 1 até o versículo 13. Aqueles que quiserem acompanhar, tem no boletim o texto, ou se quiserem acompanhar na Bíblia para ver outras passagens que eu vou dizer enquanto pregamos, a página da Bíblia que nós trouxemos é a 610, onde está esse texto. Muito bem, semana passada a gente deu uma olhada no capítulo 6, terminamos o capítulo 6, e nós vimos ali um grupo que estava contrariado com a mensagem de Jesus. Eles não gostaram muito daquilo que Jesus pregou, e eles foram embora, porque Jesus tinha falado para eles que não veio aqui para dar pão e peixe de graça, ele veio aqui para se entregar. Enquanto aqueles que estavam ali queriam pão e peixe de graça, Jesus lhes ofereceu sua carne e o seu sangue. A proposta não foi aceita. A multidão se dissipou, pessoas deixaram de seguir a Jesus e os discípulos ficaram contrariados com ele. Os discípulos não gostaram de Jesus ter mandado uma multidão toda embora por causa da sua pregação. Talvez os discípulos estivessem pensando que Jesus queria mais o sucesso e a glória de uma multidão atrás dele. E aí ele deveria talvez mudar a sua maneira de ser. Ele tinha que pregar algo diferente, ele tinha que agir de maneira diferente. Mas Jesus, ao perceber que os discípulos estavam murmurando entre si por causa dessa situação, Jesus olha para eles e diz: olha, eles foram embora porque se escandalizaram com a minha palavra, e escuta, vocês querem ir embora também? Em outras palavras, o que Jesus estava falando com eles era: olha, não tem outra mensagem. A mensagem que eu vim pregar é essa. A mensagem que Deus pediu para eu trazer é essa. E essa é a mensagem que eu vou dizer. Se isso escandaliza vocês, podem ir embora também. Os discípulos olham para Jesus e Pedro assume a frente e diz: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então nós percebemos que os discípulos ficam, e hoje nós vamos para o texto seguinte, e nós vamos encontrar um momento que Jesus é menosprezado. Jesus está longe agora das multidões, Jesus está com um grupo pequeno novamente, e mais uma vez ele vai ser questionado, mais uma vez ele vai ser menosprezado. Então eu queria que você lesse comigo esse texto, para você entender um pouco o que vamos conversar hoje. João, capítulo 7, verso 1 ao 13. Como diz na Bíblia, página 610. Passadas estas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava andar pela Judéia, visto que os judeus queriam matá-lo. E a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, estava próxima. Então os irmãos de Jesus se dirigiram a ele e disseram: deixe este lugar e vá para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que você faz. Porque se alguém quer ser conhecido, não pode realizar os seus feitos em segredo. Já que você faz essas coisas, manifeste-se ao mundo. Acontece que nem mesmo os irmãos de Jesus criam nele. Então Jesus lhes disse: o meu tempo ainda não chegou, mas para vocês qualquer tempo é oportuno. O mundo não pode odiar vocês, mas a mim ele odeia, porque eu dou testemunho a respeito dele, dizendo que suas obras são más. Vão vocês para a festa? Eu não vou, porque o meu tempo ainda não se cumpriu. Tendo dito isto, Jesus continuou na Galiléia. Depois que seus irmãos tinham ido à festa, Jesus também foi, não publicamente,
mas em segredo. Ora, os judeus o procuraram na festa e perguntavam: onde estará ele? E havia grande murmuração a respeito de Jesus entre as multidões. Uns diziam: ele é bom. Outros diziam: não, não é. Ele engana o povo. Entretanto, ninguém falava dele abertamente, por ter medo dos judeus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós bendizemos o teu nome nesta manhã. Queremos te agradecer pelo privilégio de abrir as Escrituras. Agradecer pelo privilégio de podermos contar, ó Deus, as histórias do Senhor. Privilégio de podermos cultuar o teu nome. E, ó Deus, agora pedimos que o Senhor nos dê a graça para que nós juntos possamos aqui nesta manhã compreender o recado do Senhor sobre nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podemos olhar para esse texto e observar que Jesus está de volta em casa. Ele dá uma andada lá para o Judéia e agora ele resolve voltar para a Galiléia. E ele chega na sua casa. E ele encontra os seus irmãos contrariados com ele. Ele deixou uma multidão que estava contrariada com ele, volta para casa e encontra os seus irmãos contrariados com ele. Quem não sabe, Jesus tinha 4 irmãos e outras irmãs. Dentre os 4 irmãos de Jesus, os mais conhecidos são aqueles que escreveram 2 cartas no Novo Testamento. Então você tem a carta de Tiago, no Novo Testamento, escrita pelo irmão do Senhor. E você tem a carta de Judas, no Novo Testamento, também é um irmão de Jesus. Filho de Maria e filho de José. Como nós poderíamos dizer, irmão por parte de mãe, não por parte de pai. Mas esses eram irmãos sanguíneos de Jesus, tá bom? Então, nesse momento, quando ele está de volta para sua casa, os irmãos não o querem ali. Estão chateados com ele. Certa vez, um texto de Mateus vai dizer que Jesus estava pregando e os irmãos de Jesus foram lá para fazer ele parar de pregar. Então parece que os irmãos de Jesus tinham vergonha do que Jesus fazia. Não, e o texto aqui, João vai dizer muito claramente no versículo 5: seus irmãos não criam nele. E mais, se nós formos olhar de verdade o texto, bem minuciosamente, você vai ver o seguinte: João diz, Jesus estava andando na Galileia porque ele não queria andar pela Judéia. Em paráfrase era, Jesus estava no momento pregando na Galileia porque ele não queria pregar na Judéia. Por quê? O texto diz, porque os judeus da Judéia queriam matar Jesus. E quando o texto diz isso, vai dizer que os irmãos de Jesus falam para ele o seguinte: vai ter a festa do tabernáculo, vá para a Judéia, é para lá que você tem que ir, é lá que você tem que pregar, é lá que você tem que aparecer. É mais ou menos como se eles estivessem dizendo o seguinte: escuta, você quer falar aqui nesse pouquinho de gente? Você quer ficar aqui ensinando esse pouquinho de gente? Você tem que aparecer. Você tem que ir para uma cidade grande. Você tem que ir para onde as coisas estão acontecendo. Você tem que falar lá no meio de onde... Você não quer se mostrar? Você não quer que as pessoas vejam quem você é? Mas nós percebemos que por trás, os irmãos de Jesus queriam colocá-lo em maus lençóis. Os irmãos de Jesus queriam que ele fosse para um lugar onde as pessoas queriam matá-lo. Eu não sei como é que é a sua relação com os seus irmãos, mas a gente conhece pessoas que não têm uma relação muito boa com irmãos. Até algumas que, por exemplo, o irmão um odeia o outro.
Se você não conhece ninguém, você pode lembrar da história bíblica de Esaú e Jacó. Jacó teve que correr, porque Esaú disse: eu vou matar você. Nós podemos olhar para a primeira história bíblica. Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel. E o que aconteceu? O primeiro assassinato da história do mundo. Caim matou Abel. Quando nós vamos ler nas Escrituras, há muitos outros problemas. Nós vemos famílias que estão desmanteladas, arruinadas, e irmãos que não se dão muito bem. Eu espero que essa não seja a sua situação, né? Mas aqui nós vemos que na família de Jesus, os seus irmãos não gostavam muito dele. Jesus sabe de que lado os irmãos dele estão. Jesus sabe. E a minha pergunta é: e você? De que lado você está? Você o ama ou você o odeia? Porque Jesus era assim. O grupo que o amava e um grupo que o odiava. Jesus diz algo muito sério aos irmãos. Ele diz o seguinte: o mundo odeia a mim. Ele não odeia vocês, mas o mundo me odeia. E sabe por que o mundo me odeia? Jesus explica. Jesus vai dizer que o mundo odeia ele porque ele denuncia as obras más que o mundo faz. Ou seja, Jesus é um tagarela. Jesus é um que colocava o dedo na ferida. Jesus é um que expunha o problema que os outros não queriam ver. E quando a gente olha para o texto hoje, se a gente está hoje no capítulo 7, se a gente voltar os textos para trás, nós podemos observar algumas coisas que Jesus já fez, que são obras más denunciadas por ele no Evangelho de João. Primeira coisa que eu quero lembrar a vocês: Jesus chega ao templo, no capítulo 2, verso 16, o que ele faz? Ele chama as pessoas que estão ali no templo de ladrões. Ele diz para aquelas pessoas o seguinte: vocês transformaram a casa do meu pai, a casa de oração, em um covil de ladrões. Jesus então está declarando as más obras daquelas pessoas. Segunda coisa, nós podemos ver no capítulo 5, verso 10, que Jesus revela a dureza do coração dos líderes do templo. Por quê? Porque ele faz um milagre, um homem que está há 38 anos sem andar, levanta, pega a sua maca e vai andar, e os guardas do templo querem aplicar uma multa àquele homem. Querem que ele pare de levar a maca no sábado. Jesus mostra a dureza do coração daqueles homens que se importam mais com a quebra de uma regra do que com a celebração de um milagre. Capítulo 6. Jesus revela o egoísmo da multidão que queria se beneficiar de mais pães e peixes. No capítulo 6, verso 26, Jesus diz à multidão: vocês vieram aqui porque querem comer mais pães e peixes. Então nós vamos perceber no capítulo 7 que Jesus está falando aos seus irmãos que as pessoas o odeiam porque ele revela as más obras dessas pessoas. Ninguém gosta de ser condenado por estar fazendo algo pecaminoso. Ninguém gosta. Você pode já ter tido a oportunidade de refutar alguém e ter recebido algo não muito bom em troca. Você já pode ter tido essa experiência. Eu já tive várias vezes como pastor. Várias vezes eu tive que chamar pessoas para conversar e dizer: ó, você está pecando. Você não pode fazer isso.
E muitas vezes as pessoas não olham isso com bons olhos. Então eu perdi amigos, eu perdi ovelhas, eu perdi, falaram mal de mim, e tantas outras coisas. Por quê? As pessoas que vão ser contrariadas e vão aceitar isso, só são aquelas que estão prontas a se humilhar e pedir perdão a Deus. Se você chegar a uma pessoa que está em pecado e ela realmente se humilhar, você ganhou um irmão. Mas a grande maioria das pessoas não gosta quando alguém fala para elas que elas estão andando pelo caminho errado. A maioria das pessoas não aceita serem apontadas como pecadoras. Os judeus não gostaram das visitas de Jesus. Os judeus não gostaram de ser chamados de ladrões no templo. Os judeus não gostaram de ser colocados como alguém que são duros de coração, porque não viram uma celebração no milagre. A multidão não gostou de ser empurrada por Cristo a tomar uma decisão, não de ir atrás de pães e peixes, mas de andar com Jesus pelo que Ele é. As pessoas não gostam de encarar os seus pecados. Então, elas odeiam aqueles que mostram que elas estão em pecado. E Jesus disse aos seus irmãos: vocês estão mandando eu ir lá para a Judéia? Porque vocês sabem que eles me odeiam. Mas eles me odeiam porque eu mostro as más obras que eles fazem. Vocês eles não odeiam porque vocês estão de boca fechada. Vocês estão passando a mão, vocês estão abraçando o pecado, vocês estão abraçando as coisas erradas, vocês estão sendo parceiros daquilo que é errado. Então vocês podem ir. Eu não posso, mas vocês podem. Então, por causa desse ódio, Jesus diz aos irmãos que não iria à festa. E ele diz o seguinte, e aqui é importante: eu não vou à festa, porque a minha hora não chegou. Eu não vou à festa porque eu sei que eles querem me matar. E não está na hora de eu morrer. É isso que Jesus está falando. Jesus sabia que a sua hora chegaria. Ele sabia que o Pai ia usar o ódio dos judeus para matá-lo. Jesus sabia disso. Mas não era para acontecer isso neste momento. E nesse momento, então, Jesus faz uma coisa interessante. Jesus dá uma de 007. Jesus vai escondido à festa. Olha que coisa maluca. O texto é bem claro dizer, Jesus disse para os irmãos, vão vocês, eu não vou. E os irmãos vão, e ele muda de ideia. E ele então decide ir à festa, mas a Bíblia diz que ele vai em segredo. Você já imaginou como é que Jesus vai em um lugar em segredo? Ele já tinha feito o milagre dos pães e peixes, ele já tinha feito o milagre do homem no templo, ele já tinha feito o milagre da água em vinho, ele já tinha feito outros milagres que João não conta, mas os outros evangelhos contam. Ele já é alguém muito popular, mas ele vai em segredo. Eu não sei se Jesus usou uma túnica diferente, se ele deixou a barba crescer um pouco mais, se ele cortou o cabelo, se ele colocou um óculos escuro. Eu não sei qual é a artimanha que Jesus usa aqui, mas ele vai na surdina. Já viu esse termo? Pessoa que vai na surdina, vai no pé, né? Ali. E aí você pode pensar assim, mas por que ele falou para os irmãos dele ir e ele não foi, depois ele vai? Bom, a festa dos tabernáculos eram 7 dias. Então, provavelmente, os irmãos foram para pegar a festa toda e Jesus pegou só alguns dias da festa. Mas é interessante notar o que Jesus foi fazer lá.
Jesus queria saber o que o povo estava falando dele. Jesus vai colocar a orelha atrás da porta? Jesus vai participar da rodinha de conversa, fica quieto ali, põe um boné, não tem nada a ver, não sou eu. Ele quer saber o que as pessoas estão falando. Jesus quer medir a temperatura. E lá Jesus encontrou dois grupos. O primeiro grupo, uns que acham que Jesus é bom. Eu mudo aqui? Tem que mudar. Uns acham que Jesus é bom. O primeiro grupo é formado por aqueles que acham que ele é um bom homem. O texto diz, olha, ele é um bom homem. Essas pessoas são aquelas que conseguem perceber que as obras de Jesus não trazem dano nenhum. Ele multiplicou o pão e peixe para as pessoas que estavam com fome. Ele curou o enfermo que não podia chegar às águas para ser curado. Ele fez a água se transformar em vinho porque uma festa estava falindo. Ele curou o filho do empregado porque o camarada estava pedindo para ele que o cara estava doente. Jesus tinha feito tantas coisas e as pessoas estavam falando sobre ela, dizendo, ele é bom. Nós podemos ver mais à frente no Evangelho de João, nós vamos ver Jesus usar esse argumento para falar a respeito dele. Mais à frente, Jesus vai dizer aos homens que deveriam crer nele, se não crescem naquilo que ele fala, deveriam crer nele por aquilo que ele faz. Jesus vai usar o argumento dizendo o seguinte, olha para minhas obras. Então há um grupo que está de olho nas obras de Jesus. E esse grupo reconhece o valor. Eles são os que ficaram felizes com a cura do homem no tanque de Betesda. Não importa que dia era para esse grupo. O importante é que alguém foi restaurado. Pessoas estavam olhando para Cristo e viam as suas boas obras. E gostavam dele. Diziam, esse homem é bom. Vou fazer uma perguntinha para você. Você sabia que existem muitas pessoas que agora olham para nós e procuram em nós as boas obras? Essas pessoas estavam olhando para Cristo e viram as boas obras. Você sabia que agora nós, a igreja de Cristo, nós precisamos realizar as boas obras? Nós precisamos realizar as boas obras para que alguns olhem para nós e glorifiquem ao nosso Deus. Quero ler um versículo com você, Mateus 5,16. Quem tiver com a Bíblia aí está na página 549. Quem não tiver a Bíblia, use o seu smartphone. Olha o que esse texto diz, Mateus 5,16. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Vou ler de novo. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que... O que você consegue ver quando tem luz? Para que eles vejam as boas obras que vocês fazem. E quando as pessoas olharem e verem as boas obras que vocês fazem, eles vão glorificar o Pai de vocês que está nos céus. Não sei se você conhece um pregador chamado Billy Graham. Se você ainda não teve a oportunidade de ir, tem um museu dele aqui pertinho, que conta um pouco da história
desse grande homem de Deus. Há uma frase do Billy Graham que eu gosto muito que diz assim: nós somos a Bíblia que o mundo está lendo e a pregação que o mundo está prestando atenção. Nós somos a Bíblia que o mundo está lendo e a pregação que o mundo está prestando atenção. Haviam dois grupos ali. Uns achavam que Jesus é bom. E ainda há pessoas neste mundo procurando ver se Jesus é bom. E eles só poderão ver agora através das boas obras da igreja. Eles só poderão ver as boas obras se eu e você decidimos obedecer à ordem de Deus e realizarmos as boas obras que glorificam o nosso Pai que está no céu. Que o mundo, ao olhar para nós, veja bons homens, boas mulheres, bons jovens, boas crianças, porque realizam as boas obras que o Senhor deu para que nós andássemos nela. Segundo grupo, uns acham que Jesus é enganador. Esse cara aí não é muito bom. Ele está enganando vocês. O segundo grupo olha para Jesus como alguém que não é confiável. Muitos, ao ouvirem as mensagens que Jesus pregava, se sentiam ofendidos e então se voltavam contra ele. É natural. Logo, quando alguém ouve o que você diz e não gosta do que você diz, ele fica contrário a você. Quando alguém olha para você e vê o que você faz, não gosta do que você faz, ele fica contrário a você. É mais ou menos que nem torcida organizada de time de futebol. Eu tenho o meu time, então os outros não prestam. Mas eles não raciocinam que se não tiver outros times, adivinha, o deles não vai existir. As pessoas no mundo giram assim. Olha, eu não gosto de você. Eu não gosto de você pelo que você faz. Eu não gosto de você pelo que você é. Eu não gosto de você pelo que você fala. Então, muitas pessoas não gostavam de Jesus. Nos capítulos anteriores, aqui do capítulo 7, nós vimos que Jesus fez muitos inimigos. E esses inimigos tinham muitos seguidores. Logo, o número contrário ao Senhor Jesus ia aumentando. Existia lá uma multidão que achava ele bom e existia uma multidão que achava ele ruim. Jesus arrumou problema com os saduceus. Jesus arrumou problema com os fariseus. Jesus arrumou problema com os doutores da lei. Jesus arrumou problema com os governadores, com os comerciantes do templo, com muita gente. Muita gente olhava para Jesus e não gostava dele. O discurso de Jesus não era fácil de ouvir. Acontece o mesmo hoje. As pessoas continuam querendo não ouvir os discursos de Jesus. Agora o problema é que nós somos o povo que leva adiante o discurso de Jesus. E certamente, assim como Jesus foi acusado de enganador, nós seremos chamados de enganadores. Assim como odiaram o mestre, odiarão seus seguidores. Quando a igreja ensina que o casamento é entre um homem e uma mulher, e que essa é a única definição de família, ela arrumará inimigos. Quando a igreja ensina que o sexo livre é pecado, ela encontrará adversários. Ela será acusada de um monte de coisa de ófio, que hoje diz, né? Fobia diz, fóbio.
Quando a igreja ensina que tudo que você ama mais que Deus te torna um idólatra, a igreja encontrará os seus inimigos. Quando a igreja ensina que Deus é um justo juiz e que Ele enviará pessoas ao inferno, a igreja encontrará inimigos. Jesus achou inimigos que o acusaram de ser um enganador. Quando a igreja ensina que não há nenhuma outra classificação além de homem e mulher, ela encontrará inimigos. Quando a igreja leva o evangelho aos povos afastados e altera as suas culturas, ela encontrará inimigos. A gente falou da igreja perseguida aqui o ano passado. Semana passada, não faz tanto tempo assim. E em vários lugares a igreja ela é perseguida por vários motivos. Mas na Colômbia, a igreja é perseguida por causa de narcotraficantes que se convertem. Por pessoas que param de usar droga. A igreja é perseguida porque ela trabalha, às vezes, com os órfãos e viúvas de pessoas que perdem a vida no narcotráfico. A igreja é odiada porque ela ensina que aquele tipo de vida na Colômbia é errado. Jesus está sendo odiado e as pessoas estão dizendo, não vá atrás dele, ele é um enganador, porque ele está dizendo que tem que amar uns aos outros, porque ele está mostrando o amor em obras, porque ele tem uma pregação de acolhimento aos fracos. Olha o que Jesus diz para nós em Mateus 10, 22. Na nossa Bíblia, página 553. Mateus 10, 22. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar até o fim, esse é a razão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Se você é um daqueles que o ama, você será odiado porque o ama. Quero concluir. O mundo odiará Jesus, mas os salvos o amarão. Viverão para o seu louvor, se desgastarão pelo seu reino. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Foi isso que aconteceu com os irmãos lá no primeiro século. Eles amaram Jesus e viveram para a glória dele e se desgastaram pelo progresso do reino de Cristo. O mundo achará que Jesus é um impostor, um enganador, um mentiroso. Mas a igreja confiará nos seus ensinamentos, experimentará a sua graça, celebrará a salvação e glorificará o seu nome por meio das boas obras. Perguntinha: qual a sua relação com Cristo? Você o ama ou você o odeia? Você está no grupo daqueles que o entende, compreende os seus ensinamentos e anda por meio deles? Ou você está no grupo dos que hoje diz, não, isso é passado, esses ensinamentos são retrógrados,
Nós precisamos ter uma nova leitura das Escrituras. Nós precisamos mudar algumas coisas que as Escrituras falavam, que tem que ser diferente. Você não precisa responder para mim. Mas eu gostaria que você respondesse para você mesmo com sinceridade. Você o ama ou você o odeia? E não há meio termo. Não existe aquele, eu gosto um pouco, não odeio. Eu não gosto tanto. Sou coluna do meio. Para Deus não existe coluna do meio. Ou a gente faz uma ação de estar ao lado de Cristo, ou nós estamos no time contra Cristo. Se você o ama, eu quero convidar você a sentar à mesa. Porque a mesa que temos hoje na ceia é a representação do conjunto de pessoas que amam a Jesus, amam as suas obras e entendem o que Cristo é. A mesa é a celebração daqueles que entendem o que Jesus fez. A mesa é a celebração daqueles que confiam no que Ele ensina. A mesa é a celebração daqueles que levantam em alto e bom som, dizendo: Ele não é um enganador, Ele é o Messias. E como já ensinamos aqui, a mesa é para aqueles que reconhecem que são pecadores. A mesa é para aqueles que reconhecem que só por meio de Jesus podem obter a salvação. E então estes declaram em alto e bom som que Jesus Cristo é seu único e suficiente Salvador. E como expressão da sua fé, eles se batizam na presença de testemunhas. Eles dizem: eu estou do lado daqueles que entendem que Ele é um bom homem, de que tudo aquilo que Ele fez é porque Ele é o Messias. O testemunho nosso é dizer que nós cremos que Ele é Deus Todo-Poderoso, como nós estamos vendo nos escritos de João. E é por isso que nós testemunhamos quem Ele é. E aqueles que testemunham sentam à mesa para celebrar a salvação em Jesus Cristo. Quero ler com vocês para a gente passar a ceia o texto de Mateus 26, verso 26 a 29. Quem tiver com a Bíblia está no página 565. Mateus 26. Enquanto comiam, Jesus pegou um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é o meu corpo. Quero convidar você a ficar em pé nesse momento. Se você está do lado daqueles que o amam,